Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é domingo, dia 21 de julho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Pense nisso. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa de fracasso? Você sabe que só existe uma diferença entre estas duas pessoas? O que existe de diferente entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa de fracasso é que a pessoa de sucesso ela alimenta hábitos de sucesso, de vitórias e de riqueza, e agindo assim ela atrai sempre mais sucesso, mais vitórias e mais riquezas para a sua vida. Já uma pessoa de fracasso, ela alimenta hábitos de fracasso, de derrotas e de pobreza, e assim ela atrai para si mais fracasso, mais derrotas e mais pobreza. Então pense nisso. E com estas palavras vamos fazer o nosso vídeo de hoje, mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um ótimo domingo. Estamos encerrando mais um final de semana e com ele quero desejar a todos muita paz espiritual, muita sabedoria, muita riqueza e vida plena. Então vamos fazer aqui o nosso vídeo de hoje, e hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente, pois vamos fazer um resumão aqui do último livro, né, do qual nós fizemos os vídeos anteriores, né? Nós trabalhamos aí o livro de Juízes. Então hoje vamos fazer um resumão aqui do livro de Juízes, né, com o nosso entendimento, o que nós entendemos e quais foram os códigos, as mensagens, os sinais de sabedoria, os sinais de riqueza que nós conseguimos obter deste livro que é muito importante, que foi muito importante aqui para o nosso trabalho, pois em tudo nós aprendemos, né? E muitas pessoas questionam aí o Velho Testamento, os livros do Velho Testamento, mas o que eu tenho a dizer é que a Bíblia ela é um todo e ela é um livro de sabedoria, e em tudo nós aprendemos, e neste livro, né, o livro de Juízes, nós conseguimos aprender muito, né, sobre como devemos nos conduzir, como devemos nos comportar, como nós devemos viver no nosso dia a dia, sempre seguindo a palavra de Deus, sempre seguindo as leis de Deus, os mandamentos de Deus, que a gente sempre esteja próximo de Deus, pois quando a pessoa se afasta de Deus, quando um país, uma nação, né, um povo se afasta de Deus, como fez o povo de Israel neste período do livro de Juízes, com certeza a desgraça, a ruína, a derrota e a escravidão vai se sobrepor sobre esta pessoa, sobre este país, sobre este povo, que foi exatamente o que aconteceu ali com o povo de Israel neste período do livro de Juízes. Então vamos fazer este resumão, né, deste livro que foi muito importante, onde nós conseguimos obter muitos sinais e muitos códigos ali de riqueza e de sabedoria. E do que trata exatamente o livro de Juízes, né? O sétimo livro da nossa Bíblia Sagrada, o sétimo livro do Velho Testamento, né? Lembrando sempre, a nossa Bíblia ela é formada por 66 livros. Então, este livro de Juízes, ele trata de um período, né? Onde, né, o autor do livro, ele deixa bem claro, foi um período onde que o povo de Israel ele não tinha liderança, ele não tinha rei, não existiam reis, né, para liderar o povo de Israel, e cada homem fazia o que era bom aos seus próprios olhos, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, porque imagina, é uma massa, né, de pessoas, uma massa de gente, né, sem liderança. Então você imagina o tamanho das barbaridades, né? O tamanho da barbárie, da violência, né? Da perversidão, né? Da crueldade, né? Da insensatez, das loucuras que que este povo cometia ali, já que eles não tinham reis, né? Não tinham líderes, né? Então o autor deixa bem claro que naquele período, no período do livro de Reis, não existia rei
em Israel, e o homem fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Então este período é um período de 410 anos, né, onde Deus precisou levantar ali 12 juízes, né, para que estes juízes viessem a julgar o povo de Israel, orientar o povo de Israel, né, durante esta jornada. Por quê? Porque o que aconteceu com o povo de Israel foi exatamente o seguinte: logo que eles foram, então, libertados ali da escravidão do Egito, né, por Moisés e seu irmão Arão foram levados, né, por Deus para libertarem ali o povo do Egito. Então aquele povo, ele vagou, saiu do Egito, eles vagaram por 40 anos no deserto com o seguinte propósito. Por que eles tiveram que vagar no deserto ali por 40 anos? Porque eles não sabiam o caminho? Porque eles ficaram perdidos? Não. É porque Deus orientou que, devido à rebeldia daquele povo, devido à incredulidade daquele povo, era um povo incrédulo, um povo sem fé, um povo reclamão, um povo que não estava preparado para o próximo nível, para evoluir para o próximo nível, que era o nível da liberdade e da conquista. Então eles ficaram vagando ali por 40 anos, né, naquele deserto, até que toda aquela geração, a geração que saiu lá do Egito, da escravidão do Egito, viesse a perecer, ou seja, viesse a morrer, né, para que uma nova geração entrasse então na terra prometida, pois o grande objetivo deles era entrar, era conquistar a terra prometida. Então eles se prepararam por esses 40 anos, né, para entrar na terra prometida. Mas aquela velha geração não poderia, não iria entrar. Inclusive Moisés. Moisés também, ele foi condenado à morte, né, sem poder entrar na terra prometida, sem poder entrar na famosa terra prometida. Ele avistou a terra prometida e depois que ele avistou toda a terra prometida, ele veio a morrer. Mas o que aconteceu? Moisés preparou um sucessor para sucedê-lo depois que ele morresse. Perfeito? Moisés preparou um sucessor para que entrasse na terra prometida e continuasse orientando aquele povo de acordo com as leis e os mandamentos de Deus. Perfeito? Então Moisés fez isso, ele treinou um sucessor. Mas a grande preocupação de Moisés, pouco antes da sua morte, era o que iria acontecer com aquele povo, né? Depois que aquele povo entrasse na terra prometida, conquistasse a terra prometida, aquele povo iria continuar seguindo as orientações de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, ou aquele povo iria se misturar com outros povos, seguir outros deuses, outros costumes. Então, exatamente foi isso que aconteceu nesse período de Juízes, porque qual que é o período de Juízes? É exatamente depois da morte de Josué, até vir, né, que eles clamaram ali, né, eles clamaram depois que Deus erguesse um rei para governá-los, para liderá-los, pois o povo de Israel não tinha reis naquela época, né? Então, o que aconteceu? Josué, ele não treinou um sucessor. Ele não treinou um sucessor, ele deixou o povo lá depois da sua morte, claro. Depois que ele morreu, ele deixou o povo largado ali à sua própria sorte. Não existia um sucessor ali para suceder Josué no comando, na liderança do povo de Israel. Diferente do que Moisés fez. Moisés treinou Josué para sucedê-lo, mas Josué não fez isso. Então Josué conquistou toda a terra prometida, né? E depois ele pereceu, ele morreu com 110 anos sem deixar, né, nenhum sucessor, sem deixar um novo líder ali para o povo de Israel. Então aquele povo ficou perdido ali à sua própria sorte. Então, e o que acontecia muito ali com o povo de Israel era isso, né? Que aquele povo, né? Eles trabalhavam, eles lutavam, eles guerreavam, eles conquistavam, né? Mas quando eles estavam por cima, né? Eles se achavam os bambambam, os bacana, né? E eles esqueciam Deus, se afastavam de Deus, se afastavam das leis de Deus, dos mandamentos de Deus. Então eles enfraqueciam, empobreciam e eram facilmente derrotados, conquistados e escravizados. Então, nesse período aí do livro de Juízes, nesse período de 410 anos, então aquele povo ele foi derrotado, ele foi escravizado por vários outros povos. Então eles foram escravizados pelos filisteus, pelos cananeus, pelos amorreus,
pelos jebuseus, pelos heveus, então até por tribos aqui, por povos que eu nem me lembro o nome. Então eles sempre estavam em estado de derrota e de escravidão. Então quando eles estavam por cima, eles se esqueciam de Deus, né? Vinha a soberba, eles fazem tudo sozinho, eles conquistavam tudo sozinho, não precisavam de Deus para nada, faziam o que era errado aos olhos de Deus, então novamente se afastavam de Deus, e quando eles se afastavam de Deus, se afastavam das coisas corretas, das coisas certas, das coisas boas de Deus, então eles se enfraqueciam, se empobreciam, né? Eles deixavam de prosperar e então caíam por terra e eram conquistados, derrotados. E quando eles estavam em estado de escravidão, novamente eles pediam ajuda para Deus, novamente eles pediam a misericórdia de Deus. E Deus, como é misericordioso e gosta de ajudar, então Deus ajudava aquele povo, libertava aquele povo da escravidão que eles viviam ali naquele momento, né? E novamente aquele povo voltava a seguir a Deus, voltava a seguir os mandamentos de Deus, né? E novamente aquele povo prosperava, enriquecia, né? Se fortalecia e se tornava um povo livre. Então isso sempre foi um período cíclico ali do povo de Israel, né? Onde que era sempre essa questão cíclica, né? Eles cresciam, se fortaleciam, se afastavam de Deus, empobreciam, né? É, passavam fome, eram derrotados, eram escravizados, então eles sempre estavam ali pedindo a ajuda de Deus. Então você veja que o ponto crucial do livro de Juízo, que esse livro de Juízo que o autor quer contar é exatamente isso, por falta de liderança, né? Pois eles não viam Deus, né, como seu Senhor, como seu líder, né? Porque se eles vissem Deus como seu Senhor, como seu líder, eles não se afastariam. Mas como ser humano, como homem, né, ele é teimoso, né, e ele só acredita naquilo que ele vê. Então ele precisava sempre ali de um líder carnal, né, de uma pessoa que ele pudesse ver, que ele pudesse ouvir, né, que ele pudesse ver, que ele pudesse. Então o povo de Israel ali, eles não viam então Deus como o grande rei, né, como seu grande rei. Então Deus precisou ali levantar, né, 12 juízes, né, para conduzir aquele povo, para julgar aquele povo, né. Então sempre, por quê? Porque o homem ele precisa ali de ver, né, de uma imagem, ele precisa ter uma pessoa ali de carne e osso que venha dizer para ele o que ele deve fazer, como ele deve proceder, como ele deve se orientar na sua vida. Então, esta sempre a questão da humanidade, né? O ser humano ele sempre está ali necessitando que alguém fale para ele o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer. Então, este período ali de juízo, que foi um período muito sangrento ali, de muitas batalhas, de muitas guerras, 410 anos, né, de escravidão, batalha, guerra e novamente escravidão, batalha, guerra, e se libertava e novamente era escravizado. Então precisou Deus ali levantar, né, toda aquela gama de juízes, né? Porque o povo de Israel, aquele povo não tinha um orientador, não tinha um rei, enquanto os outros povos já tinham, né? Então o povo de Israel, depois desse período de juízes, vem ali pedir, eles pedem para Deus, para que Deus levante, né? Para que Deus erga então um rei então ali, para que este rei possa reinar ali e governar o povo de Israel. Lembrando que não vai ser o rei que vai libertar o povo de Israel, né, da falta de fé, né, da falta de Deus, né, não vai ser o rei, né, que vai fazer com que aquele povo se conserte, né, e faça o que é certo aos olhos de Deus. Muito pelo contrário, a questão do rei também, o rei também vai levar o povo de Israel a cometer os seus pecados. Então, sem rei, eles cometiam muitos pecados, né? Mas com o rei diminuiu um pouco, mas não acabou ali o pecado, né? Entre o povo de Israel e entre todos os povos até hoje, né? Com cerca de 8 bilhões e meio de pessoas, o que não falta são pecadores na terra, né? Então o ser humano não é conduzido, não vai ser um rei que vai fazer com que o ser humano, né, deixe de cometer
injustiças, os seus pecados, cometa as suas agressões, as suas loucuras, as suas infâmias, né? Então não é um rei que vai fazer isso, né? Até hoje o que nós mais temos no mundo é o pecado, né? Então Deus levantou ali 410, aliás, levantou 12 juízes, entre eles, né? Nós temos Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gibeão. Gibeão foi muito poderoso, um dos grandes juízes, né, do povo de Israel. Tolá, Jair, Jefé, Ibissã, Elon, Abidom, Sansão e Samuel. Né, eu quero fazer uma parte aqui, né, com relação à história de Sansão, que é uma história muito famosa, muito conhecida e título de filme, né? Foi título de filme de Hollywood e tudo mais. Por quê? Porque Sansão ele foi o homem mais forte, né? O homem mais forte que já pisou na terra, né? Então Sansão ele era capaz de matar um leão com suas próprias mãos, né? E é interessante a história de Sansão, porque Sansão ele foi aquele homem que, devido ao seu grande, da mesma forma que ele era um homem muito forte, muito poderoso, ele era um homem que se apaixonava também muito fácil. Ele amava muito fácil, ele entregava o seu coração a qualquer mulher. A prova disso é que ele se apaixonou por duas mulheres, né? Ele se apaixonou por duas mulheres e as duas mulheres ele escolheu exatamente do povo que era aquele povo que na época, né, os filisteus era o povo que governava sobre Israel, era o povo que tinha Israel ali como escravo, né? Mas Sansão ele veio então e ele se apaixonou exatamente por duas mulheres, as filhas dos filisteus, né? E a primeira mulher traiu ele já na sua festa de casamento. Ou seja, a festa de casamento da época durava 7 dias e a mulher ali, ela traiu ele durante a sua festa de casamento, né? E foi aí que ele perdeu, né? Foi ali a sua primeira derrota, né? Onde ele perdeu ali para os filisteus 30 lençóis e 30 mudas de roupas, 30 indumentárias, 30 vestimentas, o que era muito importante, né? O maior valor que uma pessoa tinha, que um homem tinha, era a sua própria roupa, né? Então ali a primeira mulher dele já fez ele perder então 30 lençóis e 30 peças de roupas, né? E a sua segunda mulher, pela qual também ele se apaixonou, chamada Dalila, também uma filha de Filisteu, que enquanto Sansão estava totalmente apaixonado ali por ela, o interesse dela era só o interesse material, somente o interesse do dinheiro, né? De tirar dinheiro, de ganhar dinheiro, e fez com que Sansão então contasse para ela, né? Contasse para ela o segredo do seu grande poder, da sua grande força, porque ele nunca era derrotado, né? E Sansão ele governou ali também o povo de Israel, ele foi juiz, né? Do povo de Israel por 20 anos, né? Então ele se casou com Dalila, né? Dalila que era do povo inimigo, uma filha de Filisteu. Então Dalila só estava interessada em ganhar dinheiro. Então a partir do momento quando Sansão contou para ela o segredo do seu grande poder, né? Lembrando que Sansão é filho, né? É filho de é, ele é filho de uma mulher que não podia ter filho, não podia gerar filhos, né? Ela não podia gerar filhos e ela recebeu a presença, né? Recebeu a visita de um anjo de Deus que disse para ela que ela ia ter um filho, e esse filho seria conduzido por Deus desde o seu ventre até a sua morte, desde quando aquele menino nascesse até a sua morte, aquele menino ia ser um conduzido por Deus, pois ele era um nazireu de Deus, e navalha nenhuma poderia passar sobre a sua cabeça. Mas Sansão acabou acabou revelando o segredo do seu poder para Dalila, e Dalila entregou Sansão nas mãos dos filisteus. Os filisteus fizeram com ele logo de cara já a cortar o seu cabelo, então, porque o grande segredo do poder de Sansão era o seu cabelo, né? Ele não podia ter navalha, não poderia cortar o seu cabelo. Então Sansão, quando revelou o segredo para Dalila, Dalila recebeu então o dinheiro pelo qual ela foi paga, né, para contar o segredo de Sansão.
ou seja, 1.100 peças de prata de cada um dos filhos dos filisteus. Então, aqueles homens cortaram o cabelo de Sansão, ele perdeu o seu poder. De cara, os homens já arrancaram os seus olhos, pois por mais que o seu poder voltasse, ele não iria ter como enxergar, não iria poder ferir ninguém, pois ele não enxergava, pois ele tinha perdido os olhos. Então, durante uma festa onde que a grande atração era Sansão, Sansão como um bobo da corte, um palhaço, né? Estava servindo ali de piada, de chacota ali para os seus inimigos. Então Sansão, por ter um grande coração, ser um homem muito apaixonado, foi traído por suas mulheres e acabou perdendo a vida por causa do seu grande amor, pelo grande amor que ele tinha por Dalila. Enquanto ele amava Dalila, Dalila só estava interessada em receber o dinheiro da recompensa por matar Sansão. Perfeito? Então é uma história muito interessante. E Sansão ele governou ali. E Sansão ele governou ali por 20 anos, né? Ele governou por 20 anos. O povo ali, ele foi juiz, no caso, por 20 anos ali do povo de Israel. Então, é um grande livro que traz muita sabedoria, traz muita riqueza, né? Traz muitos sinais de sabedoria e de riqueza para nossas vidas, né? De como nós devemos proceder ali diante, né? De todos os mandamentos e as orientações e as leis de Deus. O que acontece com o povo, e não com o povo, com o país, com uma nação, mas sim com uma pessoa qualquer, um de nós. Quando nós estamos com Deus, nós temos tudo, mas quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos tudo, porque Deus jamais vai se afastar de você. Quem faz isso é você que se afasta de Deus. Deus só quer o melhor para você. Deus não quer nada de ruim para você. Quem você acha que sabe melhor como conduzir a sua vida, você ou Deus? A partir do momento que você deixa Deus conduzir a sua vida, todas as coisas boas e maravilhosas virão para você. Mas quando você quer tomar a frente, você acha que você é o todo prepotente, o todo sabichão que sabe de tudo, a desgraça acaba recaindo sobre a sua vida. Então, um livro que mostra exatamente as consequências, né, da pessoa que se afasta de Deus, de uma pessoa que não vive nas leis de Deus, nos mandamentos de Deus, de uma pessoa que não faz a coisa certa, de uma pessoa que não age de maneira correta, que tem hábitos ruins. Então sempre as coisas ruins vão se colocar sobre ela, vão vir sobre elas. Então é exatamente disso que trata o livro de Juízes, né? Do que acontece, né? Como a maldade opera no coração de uma pessoa, né? Que vive se afastando, que vive longe de Deus, como a maldade, como a maldade, a violência, a desgraça, a miséria, a pobreza recai sobre uma pessoa que não faz as coisas de maneira correta como Deus ordena, perfeito? Então basicamente é isso, né? O livro de Juízes é exatamente isso, trata ali daquele vai e vem, daquele cíclico, né? Do pique e do vale ali do povo de Israel, quando se aproxima de Deus, prospera, enriquece, cresce, evolui, tem de tudo. Quando se afasta de Deus, empobrece, né? Deixa de prosperar, deixa de crescer, cai na miséria, cai na pobreza e acaba sendo escravizado. E para fechar o livro de Juízes, né, nós temos uma história, né, que é uma história muito macabra, uma história louca, uma história de loucura, uma história doentia, uma história muito sinistra, né, que é a história do levita, né, daquele homem levita, né, que ele era ali da tribo de Efraim, né, e ele pegou para si uma concubina. Só lembrando que concubina não é esposa, concubina não é mulher, não é com a concubina que o homem se casa, né? Então é uma mulher de prazer. Então já está errado ali, por quê? Porque o levita, ele é um homem santo. Ele é um homem santo, né? Então ele era um homem que ele deveria demonstrar através dos seus hábitos, né? Como os outros deveriam proceder. Então já começa que ele não pega para si uma esposa, e sim uma concubina. E o que significa concubina? Era simplesmente aquela mulher do prazer, não era aquela mulher com qual ele iria se transformar na mesma carne, no mesmo sangue, e sim apenas uma mulher para prazer. Então ele pega ali uma concubina para ele e
essa concubina, né, ela se prostitui e vai embora para a casa do seu pai. Veja bem, aqui a palavra prostituição, se prostitui, então não significa que ela se deitou com outros homens. Não significa e também não quer dizer que não. Porque naquela época, a mulher que abandonava o seu homem, o seu senhor, fosse ela esposa ou fosse ela concubina, então ela era vista como uma prostituta e deveria ser apedrejada, né? Perfeito? Então, o que aconteceu? Ela foi embora para a casa do seu pai. E lá ela morou por 4 meses. Lá ela ficou por 4 meses. 4 meses depois, aquele homem com saudades da sua concubina, então ele foi então resgatá-la, foi buscar a sua concubina. Então, na verdade, a história aqui também nem diz que a mulher, né, ela foi lá visitar o seu pai, porque o seu pai podia estar enfermo, a sua mãe podia estar enferma, alguma coisa assim. Então, a história aqui, o autor não deixa bem claro isso. Então, depois de 4 meses, aquele homem com saudades ali da sua concubina, ele então pegou um jumento, um servo, aliás, pegou 2 jumentos e o seu servo e rumaram em direção à casa do pai da concubina ali, que foram buscar a concubina. E quando eles chegaram lá, eles foram muito bem recebidos. Por quê? Porque o levita, né, ele era um homem santo, então era muito bom para aquela pessoa que recebesse aquele levita, que tivesse aquele levita ali na sua casa, significava que sua casa era uma casa pura, né? Era uma casa de gente boa, né? E aí o que acontece? Aquele senhor recebeu aquele levita na sua casa e ficou lá vários e vários dias e não deixava o levita ir embora, né? No caso, o genro daquele senhor. Né? O sogro, aliás, o sogro daquele senhor não deixou aquele senhor, aquele levita ir embora. Então aquele levita teve que ficar ali na casa do seu sogro por uns 5 dias. No quinto dia, então, ele pegou os seus 2 jumentos, o seu servo e a sua concubina e foi embora. E foram embora pegar o rumo de casa, voltando para casa. No rumo de casa, voltando para casa, já próximo do anoitecer, eles chegaram então à cidade de Jebus, o que hoje é Jerusalém. A cidade de Jebus, o que hoje é Jerusalém. E o nome da cidade era Jebus, por quê? Porque era uma cidade que era controlada, governada pelos povos jebuseus, pelos jebuseus. E o servo então disse para aquele senhor: vamos pernotar aqui, vamos passar a noite aqui, porque já está tarde, né? Então é melhor que a gente passe a noite aqui. Mas o senhor não quis, porque ele ficou receoso, ficou com medo de que alguma coisa ruim acontecesse com eles, pois eles iriam estar dormindo, né, em uma cidade governada por estrangeiros. Então ele falou: não, vamos até a próxima cidade, porque Gibeá é próximo daqui, a cidade de Gibeá, que é governada ali por israelitas, pelos nossos irmãos israelitas, é próxima daqui, então vamos até lá. E assim eles fizeram, foram até a cidade de Gibeá, e lá eles encontraram o Senhor que deu, no caso, hospedagem para eles, né? E aquele levita, ele até reclamou, né? Ninguém, né? Estamos aqui já há um bom tempo e ninguém se ofereceu para nos hospedar em sua casa. O Senhor é o primeiro. Mas aquele Senhor então deu hospedagem ali para o levita, para a sua concubina e também para o seu servo. E também deu folhagem para os seus jumentos. Já tarde da noite, todos os homens ali daquela cidade se reuniram e cercaram aquela casa onde o levita estava hospedado. E disseram para o senhor, para o dono da casa: ó, traga para cá esse estranho, traga para cá esse viajante, pois nós vamos violentá-lo, vamos estrupá-lo, vamos sodomizá-lo. O senhor, ele disse: não, não façam isso com este homem. Esse homem é um homem santo, esse homem é um levita, ele é um dos nossos irmãos. Mas os homens da cidade não quiseram saber e continuaram insistindo para que aquele homem trouxesse o levita para fora, pois eles iam violentá-lo. Então aquele senhor ofereceu: ó, eu tenho aqui minha filha que é virgem, não conheceu o homem, e também tem a mulher aqui, tem a concubina do levita, vocês podem violentar ela, né? Vocês podem ficar com ela, não façam isso, meus irmãos, não façam isso com este homem, pois este homem, não tire a honra deste homem, pois este homem é um homem sagrado. Então, os homens não queriam, né? Porque você pode até achar estranho, você pode até achar que eu estou falando besteira, mas a atração dos homens daquela época não eram pelas mulheres.
Como também, em muitos casos hoje, né, a atração dos homens não é pelas mulheres, e sim por outros homens. É como na história de Sodoma e Gomorra, quando os anjos do Senhor chegaram até a casa de Ló, e lá Ló deu hospedagem para os anjos do Senhor, e todos os homens daquela cidade se reuniram na frente da casa de Ló, pois queriam violentar os anjos de Deus. Então Ló ofereceu as suas duas filhas, que eram as duas filhas que ele tinha, as duas filhas virgens, mas os homens não queriam nem saber das filhas de Ló, eles queriam sim, os dois anjos queriam sim violentar os anjos de Deus. E assim os anjos saíram para fora e cegaram a todos os homens daquela cidade, né? E a mesma coisa se repete aqui, os homens aqui da cidade de Gibeá, eles não querem as mulheres, não querem a filha do Senhor, daquele Senhor que deu hospedagem para o levita, e também não querem a concubina do levita. O que eles querem é violentar ali o levita. Então, no ato ali de desespero, o levita empurra a concubina para fora da casa, e aquela concubina ela é violentada, estrupada, né? Sodomizada a noite inteira por todos os homens daquela cidade. Já no amanhecer, eles deixam aquela mulher ir embora, mas ela chega desfalecida na casa onde o seu senhor estava hospedado. O levita pega a mulher, joga em um jumento e continua a viagem para a sua casa, voltando para a sua casa. Na sua casa, já chegando na sua casa, ele então pega aquela mulher, aquele corpo desfalecido, corta em 12 pedaços e manda os mensageiros entregar cada pedaço em uma tribo, ou seja, cada pedaço daquela mulher foi entregue para um dos líderes de cada tribo, as 12 tribos de Israel. Então, cada tribo recebeu um pedaço daquela mulher. E ali foi que o povo das tribos de Israel, eles ficaram indignados, todos ficaram indignados, né? Os comandantes, os líderes das tribos de Israel ficaram indignados com aquela violência, e eles disseram, né? Nada parecido foi feito em Israel até o dia de hoje. E quando eles se reuniram, né, para saber o que havia acontecido, então aquele levita disse o que aconteceu, que ele se hospedou na cidade de Gibeá, e os homens daquela cidade tentaram violentá-lo. Como não conseguiram violentar ele, então violentaram a mulher dele a noite inteira até que ela ficou morta. Então, como sinal de indignação, como sinal de indignação, como sinal de revolta, aquele homem resolveu então cortar aquela mulher em 12 pedaços e mandar um pedaço para cada um dos líderes das tribos de Israel. Então os líderes ficaram ali espantados com o que havia acontecido, e eles falaram, né? Nada disso já existiu, nada disso já aconteceu, nunca nada parecido com isso aconteceu entre o povo de Israel. Então eles se reuniram para fazer justiça contra os homens da cidade de Gibeá. Então eles se aproximaram ali da cidade de Gibeá, que era uma cidade controlada pelos benjamitas, né? Pela uma das tribos de Israel chamada Benjamim. Então os homens disseram: nós viemos aqui para fazer justiça contra a maldade, a loucura, a insensatez que foi feita ali contra o israelita e sua concubina. Mas a tribo de Benjamim então não aprovou aquilo, né? Então aquela tribo, a tribo de Benjamim, ela ficou do lado dos homens de Gibeá e lutou contra as tribos de Israel a favor dos homens de Gibeá. Então, ao todo, a tribo de Benjamim ela tinha 26 mil soldados, né? Mais os 700 soldados ali, né? Os 700 homens ali da tribo, aliás, da cidade de Gibeá. Então, eles resolveram então lutar, né? Lutar para defender a cidade de Gibeá, ou seja, aquela cidade que havia cometido, lutar a favor dos homens daquela cidade que havia cometido aquela loucura, aquela violência, aquela estupidez contra um levita, contra um irmão, um filho de Israel. Então, o que aconteceu foi exatamente isso, que eles então resolveram lutar, e eles conseguiram matar aproximadamente 40 mil soldados dos irmãos de Israel. E os irmãos de Israel ficaram indignados, né? Porque
tinham que lutar entre eles, ou seja, eram as tribos de Israel lutando contra uma tribo de Israel, e eles conseguiram dizimar, conseguiram destruir toda a tribo de Benjamim. Então destruíram todas as cidades, mataram todos os homens, mataram todas as mulheres, todas as crianças, destruíram toda a tribo de Benjamim. Então aquela tribo de Benjamim foi destruída, e os homens de Israel choraram, né? Porque ali estava faltando uma das tribos de Benjamim. É uma das tribos de Israel, ou seja, uma das 12 tribos de Israel foi totalmente destruída, e só restaram 600 soldados que se esconderam ali no deserto, né, na pedra de Rimon. 600 homens apenas restaram ali de toda a tribo de Benjamim, o resto eles mataram tudo. Por quê? Porque o povo de Israel, quando ia para uma batalha, quando ia para uma luta, quando ia para uma guerra, eles iam para valer mesmo, iam lá para destruir tudo, para arrasar com tudo. Então eles matavam, não tinham dó mesmo. Então eles matavam mulheres, matavam crianças, matavam idosos, matavam jovens, não importa, eles matavam animais, matavam tudo. Eles iam lá para destruir, para tocar o terror mesmo, para destruir todo aquele povo, todos os seus inimigos. E foi exatamente o que aconteceu com a tribo de Benjamim. Eles foram lá para destruir, para matar, para arrasar com tudo. Então eles destruíram mesmo. Tudo por quê? Por causa da desgraça, da insensatez, da loucura de um povo, né? De uma cidade que violentaram uma mulher até a morte, né? E não deixaram aquela mulher fugir. E isso eles queriam fazer não com a mulher, e sim com o levita, né? Eles queriam fazer com o levita. Então o povo de Israel, todo o povo de Israel, todas as outras tribos ficaram indignadas, exceto a tribo de Benjamim, que foi em favor, né, daquela cidade que cometeu aquela loucura contra um filho de Israel. Então toda a tribo foi destruída, e o povo de Israel chorou amargamente, né? Porque uma das tribos de Israel tinha sido totalmente destruída. Então, como restou os 600 homens lá, os 600 soldados, né, da tribo de Benjamim, que se esconderam na pedra, então o que aconteceu? O que aconteceu que, primeiro, os homens de Israel já haviam prometido: nós vamos arrasar com tudo e não daremos, né, nossas filhas como esposa para os filhos de Benjamim. Então eles tiveram que bolar um plano ali, para que aqueles 600 homens pudessem ter novamente esposas, e eles pudessem recomeçar do zero a tribo de Benjamim. Então eles conseguiram esposa ali para os 600 homens, né? Para os 600 homens. Eles conseguiram esposa ali para aqueles 600 homens, e depois que todos já estavam hospedados novamente ali nas cidades, né, que pertenciam à tribo de Benjamim, então foi que aqueles homens que fizeram o juramento: enquanto restar um aqui de Benjamim, nós destruiremos todos, enquanto nós não fizermos justiça pelo que aconteceu ali com aquele homem, com aquele levita, nós não retornaremos para nossas casas. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto eles não destruíram todos os soldados, todos os homens de Benjamim, toda a cidade, toda a tribo de Benjamim, eles não retornaram para casa. Lembrando que eles foram lá para fazer justiça apenas contra a cidade de Gibeá. Mas a tribo de Benjamim, então, se reuniu à cidade de Gibeá para lutar, então, que era uma luta insensata, uma luta inglória, pois eram aproximadamente 26 mil homens lutando, que iriam lutar contra 400 mil homens. Eles conseguiram até ter algum sucesso em algumas batalhas, mataram por volta de 40 mil soldados, irmãos de Israel, mas no final eles foram totalmente dizimados e destruídos. Então, fica esta é a mensagem então do livro de Juízes, né? Uma mensagem que diz que quando a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa deixa de seguir o seu princípio, o seu propósito, o seu objetivo de vida, ela começa a se desviar. E hoje o que nós mais temos nesse mundo aqui atualmente são os desvios, né? São as ilusões, né? São as distrações que o mundão aí cria para que a gente comece a se distrair, se desviar do nosso propósito, do nosso objetivo, do nosso caminho. Então, este é exatamente
É a mensagem, esta é exatamente a mensagem que fala aqui no livro de Juízes, né? Que quando você se desvia do seu propósito, quando você se afasta de Deus, você acaba caindo em desgraça e acaba sendo escravizado, ok? Então esse foi o resumão aqui que nós fizemos aqui do livro de Juízes, um livro que nos trouxe muitos sinais de sabedoria, muitos sinais de riqueza, muitas coisas boas, muitas mensagens que podemos utilizar aí no nosso dia a dia. Fazer sempre o que é certo, fazer sempre o que é correto. Isso que importa, ter hábitos bons, ter hábitos de riqueza, hábitos de prosperidade. Então essa foi a nossa leitura de hoje para você. Aliás, este foi o nosso vídeo de hoje. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada. Basta apertar o botãozinho aí de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, ó, a mãozinha ali do like, toca o dedo aí no like, toca o dedo aí no like, nos ajuda a levar a mensagem de Deus para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. E amanhã vamos começar então o livro de Ruth. É um livro pequeno, são apenas 4, né? São apenas 4 capítulos, né? Então amanhã vamos começar o livro de Ruth. Vamos começar o livro de Ruth, exatamente. São apenas 4 capítulos, então um livro pequeno. Rapidinho a gente termina mesmo, porque os capítulos também são capítulos pequenos, perfeito? Então vamos começar o livro de Ruth amanhã, antes de começarmos o livro de Samuel, ou seja, o primeiro livro de Reis. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!